Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com os sócios da Growth Machine, a maior aceleradora de vendas da América Latina, que está no mercado digital há mais de 5 anos e faturou só em 2023 mais de 19 milhões de reais, gente. Além disso, a empresa acelerou o negócio de mais de 5 mil empresários, gerando 1,8 bilhões de receita para esses clientes. De um lado, o maior influenciador de vendas e de outro, o head de marketing. Sejam muito bem-vindos. Que rufem os tambores! Thiago Reis e Leonardo Alexandre. Obrigado demais pelo convite. Acho que essa foi a melhor introdução de um podcast que eu já ouvi na vida, Léo. Tô impressionado. Obrigada, gente, pela presença. Foi um enorme prazer. E pra gente começar com o pé direito, Thiago, Leonardo, antes da gente aprender aqui como montar boas estratégias de vendas e entender a visão de como funciona o marketing dentro da Growth, quero que vocês contem pra gente um pouco da história de vocês, como é que vocês se conheceram e como é que vocês entraram no mundo digital. Então, assim, eu sempre trabalhei no mercado de vendas, mas em empresas tradicionais, em tecnologia e tal. Em 2017, eu fui demitido de uma empresa que era uma empresa investida e tinha toda aquela coisa do frisson de contratar muita gente. O momento político do Brasil estava meio estranho, eles não conseguiram captar novamente, eu era um cara caro, eu fui promovido a empreendedor, né? Então, eles abriram a porta e falaram, Thiago, agora o mercado é seu, né? E eu tinha um mentor meu, cara, o Rigonati, e a gente sempre conversava muito porque eu recebia muitas pessoas visitando a minha operação, querendo entender como que a gente fazia para vender tanto. E eu pensei, acho que tem uma demanda, as pessoas não estão sabendo vender, né? Não estão sabendo como. Eu fiquei até 2018, assim, atendendo meio que algumas empresas, mas sem produzir conteúdo, sem me posicionar. Em 2018 eu comecei a produzir conteúdo de vendas, né? E meu modelo sempre foi, cara, fazer um lançamento ou um workshop presencial, meio que intercalava entre os dois. As pessoas que participavam desses treinamentos, eu fazia um upsell vendendo algum nível de acompanhamento. Então a gente usava o marketing digital como uma estratégia de topo de funil e expandia. O meu sócio Cadu, né, que entrou em 2019 e começou a ajudar na estruturação do processo, estudou junto com o Léo, né? E aí um dia eu estava trabalhando, assim, acho que isso era o quê? 2019, final de 2019, início de 2020, né? Isso. Aí o Léo falou assim, cara, tem um moleque que foi da minha sala que é nerd pra caramba, ele tá mandando umas mensagens aqui no Instagram dizendo que a gente tá fazendo tudo errado, você quer falar com ele? Eu falei, traz. Aí chegou o Léo, né? Cara, então, olha, velho, teu site eu vi isso aqui tá errado, vi aquilo ali, sei lá o quê, né? Aí depois ele, tipo assim, uns 20 minutos destruindo a gente, eu falei, pois não, quanto é que você quer ganhar? Mas o Léo mandou bem na abordagem. Sim. Mais ou menos. Ele podia ter um pouco mais de rapport e empatia, né? Foi direto na lata. Aí a gente contratou ele, aí ele falou, beleza, o que eu faço agora? Aí eu comprei um curso de tráfego, falei, agora você assiste esse curso durante 30 dias, porque o nosso curso político tá R$13, você vai resolver essa porra. Já entrou com demanda alta de trabalho. Já entrei já com um puta desafio, né? Porque... E, na verdade, eu nem sabia como resolver isso. Depois eu descobri no caminho. O Léo não fazia gestão de tráfego. O Léo é engenheiro. A minha formação, né, original, eu sou formado em engenharia elétrica, especialização em telecomunicações, que não tem nada a ver com marketing. Nada né? a ver. Curiosamente, em 2017, eu decidi sair do emprego que eu tinha na área, né? Eu cheguei a trabalhar na área de telecomunicações. E aí, em 2017, eu falei, cara, eu não tô vendo uma projeção de crescimento aqui na velocidade que eu espero. E eu quero crescer mais rápido, né? E eu acabei saindo, comecei a trabalhar com um amigo ali durante um curto período de tempo, né? Na área de arquitetura. E aí ele virou pra mim um dia e falou, cara, tô com um puta desafio de ter mais clientes e eu não sei como resolver isso, né? E eu dependia dele ter mais clientes porque eu ganhava mais por causa disso, eu ganhava bonificação, né? E aí eu comecei a ver que ele usava Google, usava SEO e não sei o quê. Na época eu nem sabia o que era SEO, que é posicionamento no Google, né? Como você posiciona. Organicamente. E comecei a pesquisar e aprender mais sobre... Me interessei e descobri que, cara, eu era bom naquilo, né? Mas eu fui aprendendo marketing ao longo do tempo. A um certo momento ele virou pra mim e falou, cara, a gente cresceu muito, a gente tá muito grande e na ponta de presença online, né? Vem mais demanda do que a gente consegue atender e eu não quero contratar mais pessoas, né? Eu quero parar aqui, eu não quero expandir, né? Acho que aqui onde a gente já tá bom. E eu falei pra ele, não tá bom, cara, eu quero crescer mais o negócio e tal, não sei o quê. Ele falou, não, cara, pra mim tá bom aqui. E aí eu entrei no contraponto que eu falei, não, vou ter que mudar de lugar, né? Porque eu quero fazer algo maior, né? E aí eu pensei, cara, o que é a única coisa que eu acho que eu não sei nesse momento, que, né, que passava na minha cabeça? Eu
cheguei à conclusão que eu não sabia vender, né? Comecei a pesquisar sobre vendas e tal. Daqui a pouco me aparece um anúncio do Thiago, né? Eu olhei o anúncio, o cara falando e tal. O anúncio eu achei bem feio, né? Na época, vou ser sincero. Eu achei um anúncio que eu falei assim, pô, esse anúncio tá bem feio. Mas o que ele falava fazia muito sentido. Falei, caraca, o anúncio que tá falando tá fazendo muito sentido. Imagine se eu melhorar esse anúncio. Boa. Aí eu fui no site, pesquisei o site, entrei no site. Caramba, o site não tá legal. Imagina se eu melhorar esse site. E comecei a ver. E aí depois, coincidentemente, eu descobri que o sócio do Thiago, né? Na época era o Cadu, né? E ainda é até hoje. E ele tinha estudado na mesma faculdade que eu. Eu falei, pô, já tem um ponto de conexão. Uhum. Aí eu fui lá no Instagram, listei, mandei uma mensagem gigante, que foi o que ele falou, né? Com vários pontos de melhoria, etc. E acabou que a gente se encontrou nesse período aí pra conversar, né? E eu trouxe os pontos que eu poderia agregar e também o que eu esperava evoluir, né? Na carreira, o que eu esperava aprender, o que eu esperava ter de pontos de contato. De lá pra cá, eu vim crescendo. E o Léo entrou, né? Primeiro... Cara, a gente fala que era estagiário, mas na verdade ele ganhava menos que o estagiário, né? Não, mas pior que é verdade. Hoje um estagiário na Growth ganha mais do que eu ganhava lá na época. E aí ele começou a estudar tráfego, ele ficou, cara, 30 dias estudando, aí ele começou a mexer no tráfego, daqui a pouco, cara, ele pegou o custo político, era 13, botou em R$1, Caraca. 30 centavos. Com uma estratégia que, inclusive, ele só vai contar pincelou aqui no pra Offcast. nós. Ele vai contar pra nós. Boa. E há 2 anos, Tem 3 anos e meio. você virou sócio. Que eu virei sócio, 2 anos. Mais E há ou menos. 2 anos a gente fez o convite pro Léo fazer parte do quadro de sócios e hoje ele é sócio. Ele saiu do cara que ganhava menos que o estagiário pro responsável por tráfego, pro responsável pelo marketing, pro sócio da Growth Machine. Isso é legal porque mostra que vocês se complementam em algumas habilidades. Como você disse, ele poderia ter sido um pouco mais empático na abordagem. Ele disse que não sabia vender, porém o seu anúncio não estava muito bom. Ou seja, as habilidades se complementaram ali. E aí vocês estão aí com a Growth só crescendo, é isso mesmo. É isso. É isso. Isso aí. Cara, É e isso. como é que vocês chegaram em grandes empresas? Porque apesar de você já ter tido no seu background experiência com empresas, vocês trabalharam com grandes nomes, né? Tipo TOTUS, Tivit. Como é que vocês começaram a chegar nesses grandes nomes? Por indicação ou já tinha alguma estratégia de marketing associada? Então, o que acontece? Eu sempre fiz muito um negócio chamado social selling, né? Que é você produzir conteúdo social e prospectar de maneira estratégica as pessoas que você pretende vender. Todos esses clientes grandes, de uma maneira ou de outra, eu fiz algum tipo de conexão e algum tipo de abordagem proativa, que é o que a gente ajuda os nossos clientes, que a gente chama de prospecção outbound, né? O inbound é você atrair, o outbound é você ir atrás. E são clientes que, cara, assim... A maneira como a maioria das pessoas olha para vendas é muito errado, né? Todo mundo é muito focado em falar do produto, em tentar converter. Pouca gente mapeia quem é o cliente, cria a experiência e faz o processo completo. Então, essas empresas, mesmo elas sendo muito grandes, elas têm esses desafios de conseguir ter estruturas comerciais que atraem as pessoas certas dentro da produtividade necessária para bater meta. E uma vez que a gente domina o processo de conseguir se conectar com qualquer pessoa, uma vez que a gente para na frente, a gente sabe bater na dor. E assim a gente vendeu para essas grandes empresas e... assim, vender para o grande é desafiador, é mais desafiador do que vender para o pequeno, porque você leva mais tempo para fechar o contrato e ele tem muita insegurança e objeção, porque ele não pode trabalhar com qualquer um. Mas são contratos muito maiores e muito mais rentáveis do que você, né, fazer aquele pingadinho com pequenas empresas. Mas quando você chegou nessa galera maior, você já tinha um time comercial, por exemplo? Ou era só você? Então, aí vamos dar um passo atrás. Quando eu era diretor de vendas, né, em especial nesse mercado de software de gestão, eu montei uma estrutura muito rápido e fiz um grande barulho, né? Então, eu não vou falar o nome, mas uma grande empresa de tecnologia, uma das maiores, mandou uma notificação judicial de $1 milhão por dia se eu não mudasse a cor do logo, né? Caraca. Por conta de algumas estratégias que a gente tinha feito e que estava tirando muito cliente dessa base. Qual é a Qual era cor a do cor? logo? Não posso falar. Brincadeira. Inclusive é meu cliente hoje em dia. Então, eu tinha chamado muita atenção com a estratégia que eu tinha executado e todo mundo queria entender o que a gente fazia. Assim que eu saí dessa empresa, todos os concorrentes delas quiseram me contratar para entender o que a gente estava fazendo. E como a gente construiu alguns cases bem relevantes, foi fácil. Depois que você cria a primeira referência, é muito fácil vender para os demais, principalmente dentro de um nicho. Perfeito. E um ponto que eu ia perguntar pra você você foi eleito aí o melhor especialista em vendas B2B do Brasil. O que você considera que foi seu diferencial que te fez destacar desse mercado?
Acho que o ponto mais importante é a constância, sabe? A maioria das pessoas, né? O problema do mercado digital é esse, né? Porque a gente vê um cara andando de Porsche, o caramba, e fala assim, meu Deus, é isso que eu quero, né? Vou fazer agora um vídeo no celular, vou botar 3 anúncios e vou comprar o meu Porsche. Cara, desculpa, né? É constância, né? É repetição, é você lançar, dar errado, insistir de novo. Eu lembro, cara, que eu fiz lançamento que eu botei 40 mil de tráfego e veio 16 de receita, né? Então, assim... E aí, quando a gente começou a ligar, a gente viu que a pessoa que tinha feito o tráfego, que não era o Léo, tinha errado completamente, cara. Tinha gente que tinha manicure, tinha mecânico, tinha uma galera que não tinha nada a ver, entendeu? Então, o maior desafio, né? Quem fez isso foi a B2B Experience, foi uma pesquisa, né? Uma votação. Mas eu acho que o maior desafio é a constância, entendeu? Assim, você pode encontrar pessoas muito mais inteligentes do que eu e talvez até com mais resultado, velho. Mas mais constante que eu, você não vai encontrar, mano. Todo dia de manhã eu pergunto, já venceu hoje? Não tem um dia, sabe? Eu posso ter dormido 3 horas, velho. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Você comentou que para vender para grandes empresas é um pouco mais complicado, porque demora até ela converter, ela tem um ciclo de vendas maior. É um ciclo de vendas maior. Qual que é a diferença, fora isso, de vender para grandes empresas e vender para B2C? Aproveita e fala para a galera qual é a diferença de B2B para B2C. Legal. Boa, quer falar, Léo? Fala a diferença, depois eu explico a venda. Boa. Cara, você falando do B2B, você está vendendo de uma empresa para outra, né? Basicamente isso. Só que quando você está vendendo para outra empresa, né? Você acaba tendo que, no processo de negociação, tendo que passar por vários setores da empresa. Jurídico, enfim. Tem várias etapas, não só o decisor em si daquele contrato. E quanto maior a empresa, mais complexo fica. Já o B2C, não. Você está vendendo para o consumidor final. É ele que vai lá, compra, toma a decisão final. O problema é que, geralmente, o B2C ele tem um poder aquisitivo menor, né? Sim. E assim, acho que o ponto que a gente tem que pensar, principalmente gerando valor para a audiência da QIFI, é... Vendas está mudando radicalmente, tá? As pessoas estão cada vez mais distraídas, cada vez tem mais oferta e eu tenho dificuldade de conseguir identificar a diferença de uma marca para outra, né? Estudos mostram que nunca foi tão caro atrair um lead, né? E está se tornando cada vez menos eficiente. Até mesmo os especialistas e os lançadores já perceberam que sem setor comercial, antigamente você podia simplesmente jogar o link do checkout e a venda ia acontecer. Hoje em dia isso não acontece mais. Se você quer ir para outro game, você tem que pensar em setor comercial dentro da tua empresa. Você tem que ter um setor comercial. Primeiro passo, né? Recuperação de carrinho abandonado. Segundo passo, pegar a galera que assistiu. Terceiro passo, tentar pegar a audiência mais fria. Mas esse é um caminho que vai acontecer naturalmente. E quem começou a investir nesse game percebeu que isso dá muito ROI. Qual que é o problema? É que existe uma diferença entre você ser especialista e ser empresário, né? Especialista é o cara que vai bem pra câmera e tal. Empresário é aquela pessoa que tem que ter paciência, que entende que tem seres humanos, que você tem que treinar, que você tem que motivar, que tem que desenvolver. E é um game que, cara, a gente é a coisa mais complexa que existe no universo, né? Então, essa é a diferença entre os dois. Tanto para vender para pessoa jurídica quanto para vender para pessoa física, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vendas não é criatividade, vendas não é papo, não é relacionamento. Vendas é processo. Eu preciso criar um modelo repetitivo onde eu tenho indicadores, onde eu tenho algo sendo transformado e onde eu trago receita. Então eu pego a matéria-prima, chamada lead, passa por dentro da linha de produção e sai no final da linha de produção o produto chamado cliente, pagante e receita. Como é que eu escalo, como é que eu gero eficiência independente de para quem que eu estou vendendo? Tornando uniforme esse processo. O que mata uma operação comercial? Variação. Eu tenho um vendedor que fecha 1, um vendedor que fecha 100. Qual que é a média? 50. Fudeu, né? Porque o desvio padrão está absurdamente alto. Então eu não consigo ter replicabilidade nem planejar isso. O que eu preciso fazer? Todo mundo entregar o mesmo resultado. E a única forma de fazer isso, e aí vem o negócio que pouca gente entende, não existe processo de vendas, tá? Existe apenas processo de compra. Quando você vai numa loja, Bruna, e aí você tá lá olhando uma loja, uma roupa, e a vendedora chega do teu lado e pergunta, posso te ajudar? O que você responde? Eu dou uma irritadinha, eu falo, não, obrigado, tô só olhando. Às vezes você vai até embora, né? Desiste da compra. Quando a gente tá vendendo, né? Por mais que a gente goste de vender, as pessoas odeiam ser vendido, né? Mas a gente adora comprar. E o grande trabalho do vendedor não é convencer alguém de comprar alguma coisa, e sim ajudar a Bruna a tomar a decisão em relação da roupa que ela tá indo. Então, o trabalho quando você monta um time de inside sales, seja para vender para grandes contas ou para o B2C, é como o meu cliente navega do momento que ele descobre que ele tem um problema até o momento que ele decide por onde ele vai resolver e como o meu time de vendas ajuda ele nas diferentes etapas para ele tomar uma única decisão. Então, por exemplo, entrei numa loja e quero comprar um celular. O que o vendedor faz?
pega lá o celular e começa a apresentar e vamos falar sobre a capinha. Opa! Isso que eu ia Ele é muito perguntar, bom, hein? cara, Ele é preciso muito saber bom. assim. Começa a falar das características. Só que você não compra um celular pelas características, você compra o celular pelo aquilo que você quer fazer, né? Então, na jornada de compra tem 4 etapas. A primeira etapa é descobrir que eu tenho um problema. Então, quero perder peso, né? Quais são as opções? Existe ortomolecular, existe nutricionista, existe personal trainer, existe cirurgia bariátrica. Qual que eu vou? Não sei, né? Na identificação do problema, a gente vai analisar o problema que eu tenho e o tempo que eu espero ter resultado. Próximo passo, eu começo a considerar soluções. Eu vejo essas soluções e vejo qual que me atende melhor. Próximo passo, eu começo a comparar as opções existentes. Cara, quais são os personal trainers que atendem na academia que eu vou? Tem aqui 4 opções, eu vou analisar qual deles tem mais resultado. Por último, eu seleciono de quem eu compro. O teu cliente percorre essa mesma jornada. O que a gente tem que descobrir? O que dispara a necessidade de compra e quais informações ele precisa ao longo do caminho para escolher se ele vai comprar de você ou não. Esse é o desafio de um time de inside sales. E por que mesmo o pessoal que faz lançamento, que está acostumado a ter muita conversão 100% automática, e a gente, desde quando a gente lançou a primeira vez, 50% das nossas vendas sempre foram com interação humana, muitas das pessoas que têm todas as características para comprar de você não teve tempo suficiente para assistir a tua VSL ou não engajou dentro do teu lançamento. E se você botar um ser humano para ligar para essa pessoa que converteu no teu criativo, ela vai conseguir fazer o mesmo caminho que ele faria sozinho, sendo acompanhado por uma pessoa. Então, grande ou pequeno não importa, ambos têm problema. A única diferença é que o processo de tomada de decisão se torna mais complexo quanto maior é o valor. Para você comprar uma casa, você vai fazer um nível de pesquisa e decisão completamente diferente do que você vai fazer para comprar uma água. Sim. Então essa é a diferença entre os dois. Voltando um pouco no que você falou ali sobre a maioria das empresas, elas pecam na hora de não ter processo com o time comercial, porque tem aquelas variações, porque não tem a constância. O que você acredita que faz variar? É a falta de processo ou o time não treinado, por exemplo? Ambas as coisas estão juntas, tá? Aham. Mas na verdade o maior problema é que a venda não está no processo, está na habilidade do vendedor. Então, Entendi. o que a maior parte dos empresários busca? Eu quero achar um grande vendedor. O vendedor estrela. Um vendedor estrela. Esse cara, ele normalmente é desonesto, ele engana o cliente, ele passa a perna em todo mundo e ainda tem uma cultura ruim. Porque não trabalha em equipe, não ajuda os amigos e tal. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um padrão que, mesmo que não seja a pessoa mais inteligente do mundo, ela consiga seguir e a partir desse padrão ela tem resultado. Entendi. Deixando claro, tá? Como que eu começo uma ligação, o que eu preciso fazer na primeira etapa, o que eu preciso fazer na segunda e quais são os gatilhos, igualzinho no funil, para passar de uma etapa para outra. Para eu entender em que etapa está cada oportunidade, porque qual que é o problema? Você entrou numa loja, o que o vendedor quer? Fechar uma venda. Só que você não sabe ainda, se te chamaram para um casamento e você não sabe qual que é a roupa que você vai. O objetivo do vendedor não é empurrar o produto. O objetivo do vendedor é chegar, Bruno, me conta um pouco mais. Esse casamento é de dia ou é de noite? Você é a madrinha ou você é a convidada? A noiva passou a paleta de cor? Vai ser na praia ou vai ser... Então, assim, é muito mais sobre ajudar a Bruna a fazer reflexões e ela entender o que ela quer do que eu empurrar qualquer tipo de produto. Entendi. E a partir do momento que eu treino o vendedor para sair da... Olha esse vestido aqui, como ele é bonito. E, cara, me conta um pouco mais que festa é essa que você vai. Até porque se ficar preso no vendedor estrela... E aí, se o vendedor estrela morrer, né? Você não tem você não tem um padrão pra poder repetir. Não é replicável. Exatamente. E aí entra um outro ponto, que é a cultura. Que eu vou te explicar a capinha. O que é cultura, né? O Harari fala que a cultura são significados que uma sociedade dá para comportamentos, né? Então, por exemplo, nós damos um significado para lavar a mão depois de ir no banheiro. Vira e mexe, você encontra uma pessoa saindo do banheiro, ela aperta a tua mão e fala, pô, desculpa, que eu acabei de lavar a mão. Eu falei, não, irmão, obrigado, né? Porque se tivesse seco eu ficaria preocupado, né? Mas isso é cultura, isso é um comportamento que você faz automaticamente, pelo menos eu espero, né? Ninguém precisa te pedir para fazer isso, isso é cultura. Em vendas, a gente precisa criar cultura de alta performance, igualzinho cultura de atleta, né? Se você pegar qualquer atleta olímpico e perguntar para ele, nos 100 metros, qual que é o melhor tempo, qual que é o seu tempo atual e quantos segundos você precisa perder para chegar lá? Ele vai ser capaz de responder, ele vai citar 3 pessoas que estão acima dele e o que ele está fazendo para reduzir o tempo dele. Agora, um vendedor, ele acha que falei e fechei. Não. Qual que é a tua taxa de conexão em ligação? Quantas oportunidades você fala por dia? Quanto que você converte de uma etapa para outra? E quanto você precisa vender por dia para conseguir bater sua meta? Pega aí, te desafio. Vamos lá agora na Quickfire. Você vai encontrar 4 que vão te responder isso. E é a mesma coisa. Por quê? Eu preciso criar uma cultura de performance. E o que é cultura de performance? Estudar, ler, pesquisar de verdade o cliente, ter interesse mais do que converter e bater a sua meta, ajudar a pessoa de verdade. Então, a gente precisa construir essa cultura. Por que eu falo que você não pode usar, galera, aí, só para quem não tá entendendo, durante o almoço, tá? Eu falei para elas, na verdade, na limousine, né? Eu falei para elas que não pode usar capinha de celular.
Tem 2 motivos pelo qual você não pode usar capinha de celular. Primeiro, que os designers da Apple gastaram muito dinheiro para desenvolver esse design aqui, né? E são pessoas caríssimas que fizeram isso quase que uma obra de arte. Segundo, por uma questão de mentalidade. Quando você bota uma capinha no seu celular, além de você estragar o design, você se conta uma história de que você não pode comprar outro caso você quebre. Quebre. E você tá trabalhando isso? uma mentalidade de escassez. A pessoa tirando a capinha do Meu, isso faz muito celular. sentido no final. Porque você fica tentando ter um cuidado pra verdade. você não ter que gastar seu dinheiro comprando um novo, porque você não sabe se lá na frente você vai ter uma grana pra isso. Aí você que tá ouvindo esse podcast, Faça isso agora. tira agora a sua capinha. Não precisa nem falar pra Tá. tirar. No primeiro momento que ele falou isso, já tem a galera tirando a capinha do celular, tenho certeza. Eu Você tirou a acredito- capinha do celular, comenta aqui embaixo. Eu acredito de verdade, tá? Que resultado, receita, crescimento, tudo isso é mentalidade. É impressionante quando você pega um vendedor que tem a mentalidade de crescimento, quando você pega um vendedor que tá ali por um tempo, Sim. sabe? É muito comum as pessoas entrarem em vendas, eu tô aqui até vir outra coisa melhor. Se você achar um vendedor que estuda de verdade, que se dedica, que se desenvolve, que se aprimora, você vai ver, é a única pessoa que pode ganhar mais do que o dono da empresa. E é a habilidade mais importante que você precisa ter se você quer empreender em algum momento. Porque não tem como. Você vai empreender, você vai ter que vender para os seus funcionários, você vai ter que vender para o investidor, você vai ter que vender para o mercado. As primeiras vendas é você que vai ter que trazer. Só que a gente desvaloriza vendas. A gente olha vendas como subemprego. O Ainda, cara né? não deu certo, ele é vendedor. Né? E tem pessoas, exatamente essa questão do vendedor. Tem gente que tem vergonha de falar que é vendedor, que é vendedora, e de ser visto como vendedor. É justamente isso. E aí, Na verdade, o pessoal nem sabe que dá pra ser milionário vendendo, né? Exato. Mas é isso que eu ia falar. Às vezes essa pessoa que ela se sente dessa forma, ela nem tem consciência da onde ela pode chegar e de qual é realmente a importância do papel do vendedor na sociedade, nos negócios. a gente tem um vendedor no nosso time que é o Gustavo, né? O Gustavo vendeu 1.200.000. 1.200.000 em dezembro, que é um mês dificílimo, porque as pessoas desfocam. Ou seja, o Gustavo recebeu 24 mil reais de comissão. Quem você conhece que ganha 24 mil por mês? De comissão, porque ele já tem fixo. Caraca. E a gente fala que não é bom, né? Mas assim, uma coisa que a gente trabalha muito na Growth, e até para quem tá montando estruturas de Inside Sales, você precisa criar essa cultura. Você precisa criar, primeiro, na pessoa, a expectativa de aumentar padrão. Pergunta pro Léo. Todos eles frequentam lá em casa. Todos eles estão lá. Ah, Thiago, mas os caras vão ver que você mora numa casa de 2 andares com piscina, na Barra da Tijuca, você não tem medo deles ficarem com inveja? Isso é um ponto. Ou uma crença Você não, limitante, isso aí. exatamente, Crença porque limitante. é uma crença limitante, porque coincidentemente a gente até comentou no almoço, recebemos 2 empresários essa semana e tiveram tretas societárias relacionadas à inveja, relacionadas à ambição. O que você pensa disso? Como é que você cria essa cultura para que os seus colaboradores não sintam isso? Ou enfim, como é que você não implementa esse tipo de consciência neles? Cara, assim, o que eu fiz com vocês, de falar da capinha, é o meu propósito de vida. É desbloquear a pessoa. Porque não adianta eu falar de venda. Se você não mudar a mentalidade, você não vai vender mais. Então, assim, o meu trabalho com os meus clientes, com os meus sócios, com os meus colaboradores é desbloquear. Eu tô o tempo inteiro puxando a barra deles pra cima. Tô o tempo inteiro tentando fazer eles sonharem mais. Porque se você tem um vendedor, tá? E você deixa lá, o cara ganhava 3, começou a ganhar 5 e tá ok, velho, o que vai acontecer? Esse cara vai acomodar, porque o termostato financeiro dele tá em 5. Só que quando eu levo ele pra uma casa com piscina, levo ele pra um churrasco, levo ele pra almoçar num lugar foda, mostra a vista, ele fala, velho, o cérebro dele produz uma química que ele fala, essa química é agradável, eu quero mais disso. O que ele faz? Sobe o padrão. E aí vem a boa notícia. Padrão nunca retrocede. Padrão nunca retrocede. Eu já ouvi um paladar não retrocede. Consciência também não regride. Não regride. Depois que expandiu, não tem como voltar pro lugar original. E aí, cara, assim, Carlos, Gustavo, Patrick, todos moravam em bairros humildes do Rio de Janeiro. Não bairros ruins, mas bairros classe média baixa. Uhum. Eu falei, mano, vocês têm que morar na Barra da Tijuca. Tem que morar na Barra da Tijuca. 3 já se mudaram. Caraca. Compraram carro, entendeu? E uma coisa que eu bato muito, e aí depois a gente pode entrar nisso, porque vai gerar bons cortes e polêmicas e pessoas me xingando, Ótimo. que é a questão do home office, né? Ah. Aí, direto eu falo, velho, vendas é presencial. Não dá pra fazer vendas com time espalhado geograficamente. Por quê? Porque o cara toma porrada, o cara, perde energia, o cara se distrai, ele tem que ter uma qualidade de som, de ambiente, de internet boa. Tem que estar presencial. Porque um vai incentivando o outro, um aprende com o outro. E aí o pessoal me critica, fala assim, é fácil você falar que você chega de BMW e mora a 5 minutos do escritório. Eu falei, eu moro a 5 minutos do escritório. Não fui eu que escolhi o escritório, foram eles. Mas eu moro a 5 minutos do escritório. Só que todo o meu time está se mudando para do lado do escritório.
Você não tem que se treinar a se contentar com a sua realidade. Você tem que buscar uma realidade melhor. Perfeito. E, velho, você é a média das pessoas que você convive. Cara, se você pode almoçar com o dono da empresa, com o CEO, com o diretor e pegar um pouquinho da mentalidade dele, por que eu vou ficar de casa, meu irmão, almoçando com o meu vizinho que tá no mesmo resultado que eu tenho agora? Agora, eu concordo com isso, só complementando essa fala, Bruna. E o que você realmente não acredita que é possível ter uma empresa home office com um time de vendas que trabalha em alta performance? Vamos lá. É possível, mas você vai precisar de muita maturidade e ter uma estrutura de gestão muito mais complexa. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ser muito melhor. E mesmo que seja possível, esse mesmo time mais sênior, se tivesse presencial, entregaria mais resultado. É possível ter online? É possível. Só que é mais difícil e você tem que ter um time mais caro e mais preparado. Só que mesmo esse time, se tivesse presencial, entregaria mais resultado. E eu consigo dar um exemplo que ilustra um pouco isso, né? Sexta-feira eu tava na área de vendas. Fui lá e sentei lá. Tenho mania agora de sentar na área de vendas. Isso é uma boa cultura, tá? Pra quem é de marketing e tal, velho. Fica do lado, escuta a ligação, escuta como é que tá chegando o lead, o que eles falam. Isso é verdade. Eu vou lá, fico na sala. E sexta-feira tinha um closer que ele tava saindo, indo embora e tal. Só que eu reparei que ele tava esquisito. Tava meio cabisbaixo. Ele é novo na área, né? Ele entrou há pouco tempo, a gente tá fazendo o onboarding dele. E ele tava vendendo um produto digital nosso e tal. Aí ele levantou, pá. Eu falei, cara, e aí, tá tudo bem? Aí ele virou pra mim, pô, cara, falar um negócio, não tô vendendo. Não tô conseguindo vender e tal, não sei o quê. Falei, pô, me detalha mais, né? Explica pra mim o que tá acontecendo e tal. Você tá vendendo produto digital? Enfim, explica aí. Ele, não, eu tô com 3 clientes aqui pra sair, provavelmente vão fechar e tal, mas, pô, só 3 na semana e tal, não sei o quê. Falei, beleza. Vamos ver a sua execução. Me dá seus detalhes, as suas métricas, quantos leads você falou, quantos te atenderam, desses que você atendeu, quantos tiveram interesse e tal. No fim das contas, qual foi a conclusão final ali? Ele não gerenciou bem o tempo ali na semana que ele teve. Ele falou com muito menos pessoas do que ele precisava, porque é um produto de baixo ticket. Então você precisa de mais automação para dar agilidade, velocidade. Ele precisa falar com muito mais pessoas para fechar a venda. Só que ele não sabia disso, que ele tá no onboarding, tá aprendendo agora. E ele ia embora desmotivado. Só quando eu falei pra ele, fiz a conta pra ele, cara, provavelmente você vai fechar com a conversão maior do que a esperada. Você fechando esses 3 negócios aí na próxima semana, você vai estar com uma conversão mais alta do que o normal. Já virou o clima. Ele já voltou pra casa pilhado. Não, semana que vem eu vou executar muito mais. Por causa da conversa que teve contigo. Talvez se estivesse em casa, não iria na mesma rapidez. A gente ou perderia ou mandaria embora um cara absolutamente talentoso. Ainda falando sobre essa questão de home office presencial. Na pandemia, os resultados de vocês, como home office, continuaram no mesmo? Aumentaram ou diminuíram? Cara, o home office... Tipo assim, quem trabalha no digital, todo mundo aumentou. Não tem como, né? As pessoas não tinham o que fazer, o consumo de educação aumentou pra caramba, as pessoas que vendiam perceberam que tinham que vender de maneira mais profissional, então... Mas é um... Inclusive, a gente foi muito procurado, porque muitas das empresas... Começou a ter muita competição no online, né? Muita live, muita coisa acontecendo. Não sabia o que fazer. Cara, eu tenho muito lead chegando, mas não tá convertendo como antes, né? Aí, eu procurando muita gente, como que eu organizo aqui meu processo, né? Ou boto uma área de vendas, por caso que dos infoprodutores, que a maioria não tem, né? E faço rodar, né? Assim, só pra você entender, Bruna, o que a gente faz é botar ciência em vendas. Para você ter uma tese científica validada, registrada, você tem que ser capaz de reproduzir um resultado sobre a mesma temperatura e pressão. Então, quando eu faço uma tese científica, eu tenho que isolar um ambiente e conseguir reproduzir esse resultado. O caso do home office é um ambiente muito diferente, entendeu? As pessoas estavam mais distraídas, as pessoas estavam preocupadas, as pessoas tinham mais tempo, né? Pode ver, cara, consumo varejo roupa. Ninguém comprava roupa. Por que você compra roupa pra ficar em casa? Né? Então, é muito fora do contexto, mas funcionou. E tem várias coisas que, por exemplo, que antigamente não funcionava que agora funciona. Por exemplo, eu estou negociando com uma empresa na Colômbia que, se fosse antes da pandemia, eu teria que pegar um avião para ir lá. Hoje em dia, cara, videoconferência, independente do tamanho da empresa, tá algo mais normal do mundo, entendeu? E aí, para quem assim fala, Thiago, chita e tal, velho, faz o teste, mano. Faz o teste. E detalhe, você é incrível, você é genial, você é muito bom. Por que a Apple, por que o Google, por que a Amazon, por que a Microsoft, por que o Facebook tá botando os caras presencialmente? Eles não sabem gerenciar pessoas? Se os caras que são os caras estão colocando, quem sou eu pra dizer que não dá? Inclusive, a Amazon tá perdendo vários funcionários por causa disso, né?
Opa, tem uma Siri falando aí. Foi o meu, Falou aí, foi o meu Apple Watch. Mas olha só, hoje na Growth vocês têm um método validado que concretiza, querendo ou não, o crescimento acelerado de grandes empresas. Que tipo de método que hoje vocês usam lá dentro que faz essa aceleração dessas empresas? 1,8 bilhões. É muita coisa. Então, a gente tem quatro pilares dentro da nossa metodologia. Tá? O pilar número 1 é definir quem é o teu cliente. A maior parte das pessoas não sabe. Quem que é o teu cliente? Tem 1,5 m, comeu um pão inteiro, atravessou a rua sozinho, pode comprar, né? Não. Mesmo que você tenha diversas pessoas que podem comprar o teu produto, existe um cliente que tem mais sucesso, que o custo por lead é menor, que você consegue trazer ele mais. Então, o primeiro passo é identificar quem é o teu cliente ideal. Tá? E detalhe, não quer dizer que você não pode vender para o outro, mas a tua estratégia é muito centrada nesse... Eu vendo para dentistas recém-formados. Cara, pronto, achei o cliente ideal. Esse é o cara que melhor converte, que me dá mais dinheiro, que entrega mais sucesso. Definir o cliente ideal, o próximo passo é definir canal de aquisição. Existem zilhões. Cara, social, tráfego pago, tráfego orgânico, prospecção outbound, evento físico. Não importa. Você tem que ter um canal de aquisição eficiente que traz a quantidade de pessoas que você precisa para bater sua meta. Foi o que o Léo falou. Meu time não está batendo meta. Teu time não pode estar batendo meta por 3 motivos. Ou porque ele não está falando com pessoas o suficiente, ou porque ele não está tendo a taxa de conversão que ele precisa, ou não está tendo o ticket médio que você busca. Qual dos 3 está errado? A gente tem que isolar os elementos e analisar. No canal de aquisição, eu estruturo a quantidade de pessoas que eu preciso que cheguem para eu conseguir bater as minhas metas. Tá? Próximo passo, o processo de vendas. Eu preciso sistematizar o atendimento comercial, com perguntas, ferramentas, modelos. Cara, o teu vendedor não tem que abrir o WhatsApp e pensar, o que eu mando agora para a Carol? Não, velho, ele tem que ter um modelo. Cara, primeira mensagem para a Carol. Carol, vi que você é co-host do KiwiFi Cash, que você está em Balneário. Me conta como é que está o teu desafio de conseguir bons entrevistados. Ponto. Tá pronto, eu só vou substituir a variável, o nome da empresa, o nome da pessoa e problema que ela tem. Então, quanto mais modelo, quanto mais template eu tiver, mais produtivo se torna. Né? E eu preciso treinar o time. Não adianta você criar um processo e falar, vai lá. Cara, academia. Você ficou um dia sem ir na academia, próximo dia você já vai estar pior. Você ficou uma semana sem ir, você já vai ficar dolorido de novo. Quando as pessoas acham que o treinamento serve para melhorar. Não, treinamento serve para você não piorar. Porque se você parar de treinar, você piora. Então, a gente teve um mês que a gente explodiu de lead e aí o time treina de 1 hora a 1h30 por dia. Tiramos o treinamento. O que aconteceu com a taxa de conversão? Foi lá embaixo. Caraca. Então, assim, treinamento não é para você melhorar, é para você se manter. É claro que você evolui treinando muito, mas é muito mais para manter do que para você melhorar. E por último, tecnologia, né? Então, cara, ChatGPT, IA, tecnologia chegou para acabar, meu irmão. Não tem como. Não, velho, não tem como. A gente vai ver, né, índios lutando contra drones. Então, assim, não tem como você não usar. A gente, cara, exporta a nossa base de leads e joga dentro do ChatGPT, velho. Ele traz uma sequência de insights que só de aplicar ali você já aumenta 15, 20% do seu faturamento. Só de fazer o que ele te mandou. E agora a gente está começando a fazer processo de qualificação, enriquecimento de lead e outras atividades para tirar o trabalho manual das pessoas. Mas era o que eu estava também falando com vocês no almoço. O Léo gera 3 mil leads que se transformam em 900 oportunidades qualificadas. Para falar com essas 900 oportunidades qualificadas, meu time faz 4 mil ligações por mês. Das 4 mil, apenas 3 mil conectam. Significa que 1.000 nem toca do outro lado, que o cara deve ter botado o número errado. Das 3 mil que conectam, apenas 170 se tornam ligações significativas que vão virar oportunidades para o meu time de vendas. Olha o nível de ineficiência que eu tenho aqui que se eu conseguir otimizar. Né? E olha que a gente mede tudo. Você imagina a galera que não mede, que nem sabe quanto que teu time liga. Não sei. Né? E outro, não tem como eu melhorar se eu não estiver medindo. A base da otimização de qualquer coisa eu preciso de números. Perfeito. Agora pensando na operação digital de vocês, Léo, como é que vocês estruturam o funil para chegar a clientes qualificados? Então, hoje a gente tem um formulário de aplicação, né? Dentro desse formulário são feitas algumas perguntas e tem um score, né? De acordo com o score, a gente tem a automação que decide para que área, né? A nossa área de vendas ela tem algumas BUs, as unidades de negócio, onde caem os leads direcionados, né? Já para a área que faz mais sentido para aquele perfil que preencheu aquela informação. A gente tem um cluster de leads que não é qualificado, né? Ou seja, que não passa para o contato humano. Por que não passa para o contato humano? Porque a gente avalia as respostas e vê, pô, beleza, encaixa no padrão de compra que a gente tem? Não encaixa. Então a gente não passa para a área de atendimento humano e manda mensagens por e-mail ou WhatsApp, tudo automatizado, né? Informando a pessoa que, olha, não é o momento,
enfim. Dar algum conteúdo, algum material gratuito para a pessoa continuar evoluindo na nossa esteira, né? E conseguir chegar nas outras etapas. Então hoje Agora, a gente... Agora só um ponto nisso que o Léo falou. Pensa no seguinte, um bom funil vai ter 20% de taxa de conversão. Significa que de todo mundo que você gera de lead, 80% não compra absolutamente nada. É muito comum as pessoas se confundirem, né? E eu acho que o grande desafio dos infoprodutores, dos especialistas, quando vão montar um time de vendas, é não saber para quem o time liga, né? Vamos ligar para todo mundo. 80% não vai comprar absolutamente nada. Se um mês tem 22 dias úteis, significa que um time de vendas passa 17 dias falando com quem não compra. Qual que é o teu maior superpoder? Exclusão. O que o Léo tá fazendo? Cara, historicamente, eu não consigo vender para ninguém que fatura menos de 600 mil por ano. Eu vou passar isso para um vendedor? Para quê? Né? Então o que a gente faz? Menos de 600 mil por ano? Não passa. Historicamente, eu não consigo ajudar quem vende para produtor rural. Eu vou passar, vou gastar 15 minutos de um SDR e 1 hora de um closer? Não passa. Tira. Então, assim, qual que é a base? Primeira coisa que você tem que entender é: vender é um jogo de exclusão. Nem todo mundo está preparado para comprar e nem todo mundo precisa do teu produto. Se você ficar gastando energia com quem não está pronto ou com quem não está dentro do perfil, o que você vai fazer apenas é aumentar o teu CAC, e talvez tenha um cara que agora está desesperado precisando de você e você não está falando com ele. E pode continuar. Especificando, né? Uma coisa que tem muito em lançamento, o pessoal não pega dado nenhum. Tipo, não pergunta Exato. informação nenhuma Deixa de e lado. tal, deixa de lado. Tipo, assistiu milhares de pessoas e quem comprou, né? A gente sempre fez isso muito diferente. A gente sempre mandou formulários através de materiais ou alguma coisa do tipo, né? Que a gente identifica quem são aquelas pessoas e vai combinando as respostas ao longo do lançamento. Então, quando chega na etapa de venda, a gente sabe exatamente para quem que a gente tem que ligar, porque aquela pessoa tem potencial de venda e tem intenção de compra, tem interesse. A gente não liga para uma base inteira de lançamento, por exemplo, porque não faz sentido. Muita gente não vai ter visto o conteúdo, muita gente não vai estar no momento de compra, não vai estar com o perfil correto para comprar aquele produto. E aí você mandar o vendedor ligar ali, você não vai conseguir vender. E aí só uma coisa, né? Por que isso acontece? Porque a galera fica com aquela ideia do tipo, tô comprando tráfego, vou jogar pra landing page. Se eu botar muito campo, eu vou baixar a conversão. Não significa que você não pode, que você precisa mudar isso. Continua fazendo da mesma maneira. Só que do momento que você capturou o lead até o momento que você vai fazer a tua primeira live, a primeira aula, você pode entregar materiais complementares onde você pede mais informação e te permite qualificar. Entendi. E ele vai caminhando assim. Sim. Isso. E tem diferença entre estruturar um funil para B2B e B2C? Porque hoje a gente mais conversando complexo. ali na Lima, você falou pra gente, vocês também estão caminhando pra essa parte de B2C, não ficar só focado em B2B. Sim. Geralmente no B2B, cara, principalmente no nosso segmento que são empresários, o que eu percebo? A maior dificuldade é a atenção. Maior ainda do que no B2C, tá? Por que maior ainda? Porque, cara, se você olhar a agenda de um empresário, é reunião atrás de reunião, Cara, Exemplo de vocês dois, por exemplo. É muita coisa. É muita coisa acontecendo. Então a pessoa tá muito relapsa, ela tá sem paciência. Então, assim, você conseguir fazer ela preencher um formulário é um desafio. Então, você tem que trabalhar de maneiras diferentes. Você tem que ter coisas que chamam mais atenção do que num B2C, né? Você tem que ter uma estratégia de anúncio diferente, tem que ter uma estratégia de copy, de página diferente. E você tem que medir isso, né? Porque o mercado está cada vez mais competitivo. Ainda mais questão de completude de formulário, né? Cara, o formulário está até morrendo. Agora é tudo IA, chatbot. Então você tem que se adaptar muito para as coisas que estão acontecendo no mercado. E mais assim, tipo, acho que um dos grandes pontos que dificulta muito o B2C é a lei de proteção de dados, né? Então, Google já anunciou que o cookie morreu, né? Acabou. A Apple, cara, sigilo total também não vai deixar você salvar nenhuma informação em total confidencialidade. Então, essa história de você ter a navegação do usuário e conseguir usar isso para entender em que etapa ele está e entregar a coisa certa, meio que vai acabar. Então, todo mundo vai ter que ter esse comportamento que a gente está explicando agora, que é a capacidade de capturar informação e ter novas conversões ou visitas ao longo do caminho para poder enriquecer o dado. E detalhe, que vai ter que ser dentro da conversão, porque se eu não vou conseguir mais salvar cookie, ferrou, o retarget vai morrer, né? Não, a análise de dados eu vejo que é algo que tem sido negligenciada, principalmente no digital, na real. E agora as pessoas estão olhando com mais atenção para isso, porque se tu não tem dados, como é que você vai otimizar, né? Você não consegue. Não consegue. Eu acho que tem muito a questão das fases, sabe? Acho que teve aquela primeira fase, assim, que era, cara, terra de Marlboro, né? Então, qualquer coisa que você fazia, vendia muito.
Aí teve uma segunda fase que inflacionou, Sim. né? E aí começou a surgir a galera menos profissional, que fazia promessas de coisas que não necessariamente iriam acontecer, e eu acho que isso queimou muito o mercado. Eu acho que essa galera começou a enxugar, né? E agora a gente está indo numa fase que, de fato, o especialista vai ter que se tornar um empresário, né? Ele vai ter que se tornar mais profissionalizado. gestor, vai ter que ter Sim. time, vai ter que criar estrutura, vai ter que criar inteligência. E não adianta mais essa história de, vou ter uma landing page, contratar uma agência terceirizada, vai ser, cara, Se quiser tiro curto. viver do digital, não tem que ter mais essa mentalidade. Tem que dar uma sofisticada. A galera já tá pensando em LTV, já tá pensando em construir comunidade, construir base, e para isso precisa ter algo mais profissional, mais estruturado. Agora, pensando nas estratégias de conteúdo que vocês usam hoje na operação do digital, vendo ali o Instagram de vocês com mais de 20 mil seguidores, que tipo de estratégias de conteúdos que vocês usam ali hoje? Hoje provavelmente você viu o Instagram da Growth, né? Isso. Na verdade, a nossa estratégia está justamente no Instagram do Thiago. Tá voltando para o Expert. Tá aí com os 600 mil seguidores, né? Sim. Então, Por que vocês decidiram fazer essa transição para o Instagram do Thiago? porque as pessoas se conectam com pessoas, né? A gente, na verdade, já sempre foi muito focado no Instagram do Thiago. Agora que o Instagram da Growth começou a ter um nível de investimento maior. Por exemplo, ele bateu uns 20 mil seguidores recentemente, né? Que a gente começou a investir ali. Porque há pouco tempo atrás não tinha nem 10 mil, né? Mas por que a gente também conseguiu fazer esse crescimento ali no Instagram da Growth? Porque com o investimento que a gente fez no perfil do Thiago, na pessoa Thiago, a gente conseguiu alavancar o tamanho da empresa, né? De uma maneira que fica mais fácil fazer outros movimentos, né? Quando você tem mais equipe, você tem mais estrutura, né? E óbvio, de maneira processualizada, organizada, né? Fica mais fácil você fazer movimentos em paralelo. Por exemplo, agora eu consegui fazer movimentos no Instagram da Growth e movimentos no Instagram do Thiago. Entendi. Antes isso era meio que inviável. Se eu fizesse nos dois, ia ficar capenga para um lado e capenga para outro. Exato. E tem uma coisa que é a construção do teu brand, né? Então, não adianta você achar que é só gerar lead, né? Porque a credibilidade ela é muito importante. E nessa virada, né, nessa escala que a gente começou a fazer, e né, a gente está fazendo um trabalho mais sério nessa ponta tem mais ou menos uns 6 meses, mas o negócio virou nos últimos 30 dias. Foi muito comum eu falar com grandes empresas e todas falarem, vocês são os maiores do mercado, vocês são a referência. A gente não está analisando mais ninguém além de vocês. É você que vai resolver o meu problema. Então isso é muito forte, de você estar no topo do teu mercado e criar um posicionamento do tipo, existe você e os outros, sabe? Não é tipo te comparando com as outras opções. Então, e normalmente, né, se você for pegar, é muito comum a gente conseguir criar essa identificação muito mais com a pessoa do que com a marca, né? É muito difícil. E um caminho que está acontecendo agora, até mesmo no mercado corporativo, é que todos os CEOs meio que estão virando os embaixadores da marca, né? Então você vê o que o Elon Musk faz, você vê o próprio Zuckerberg produzindo conteúdo. Então é um caminho natural que todo mundo percebeu que velho, empresas que têm um influenciador na frente, né? Elas convertem muito mais do que simplesmente uma marca sozinha. CAC zero, né? Exato. E a maior parte, então, desse crescimento do Instagram do Thiago foi no orgânico? Ou você... Foi orgânico. Agora, em algum momento, vocês começaram a investir em tráfego pago? Não, a gente tem um investimento Mas é bem menor. relevante de tráfego pago, mas o tráfego pago que a gente roda, na verdade, não é para necessariamente crescer o perfil do Thiago. E, na verdade, o tráfego pago tá atrapalhando. atrapalha. Por né? quê? Porque traz muita gente fria. Não, porque isso é um dos fatores, né? Mas a plataforma entende que, beleza, tá investindo mais dinheiro ali, vou entregar menos o conteúdo orgânico. Então coloca mais dinheiro aí. E a mesma coisa meio que acontece ali no YouTube. A gente começou a perceber isso, que quanto mais dinheiro você coloca, mais ele quer que você coloque e menos entrega seu conteúdo orgânico. Então, assim, começa a mexer no algoritmo natural do Instagram. Então, quando você começa a tirar o PL da mídia paga, seu Instagram começa a crescer mais rápido, né? Óbvio, você tem que ter um conteúdo relevante também, né? Tem uma métrica dentro dos meus Reels, que toda vez que passa de 25% de views em não seguidores, ele viraliza. Quando não passa dessa métrica, ele vai bater ali 100 mil, 200 mil views, mas significa que somente quem me segue tá vendo. Quanto mais a gente investe em tráfego, menos sai um conteúdo, entendeu? E o tráfego vai para fora. Quando a gente pausa o tráfego, mais ele sai e assim ele viraliza. Então, se você não conseguir quebrar essa barreira dos 25%, dificilmente um Reels, um Short viraliza. E muito desse crescimento é porque um dos vídeos bateu 30 milhões de visualizações e isso trouxe muito seguidor, entendeu? Mas isso só para a operação de vocês no digital ou para fazer, sei lá, anúncios para empresa física também? Tudo. Tudo?
Quantos por cento está vindo agora de orgânico, de leads? De MQL? De MQL, cara, deu uma crescida. A gente tá projetando aí 30%. O que é MQL? Pô. Leads qualificados por marketing. É uma pessoa que tem todo o perfil de compra, mas não pediu para comprar nada. Ele está qualificado, mas ele não demonstrou interesse ou intenção de compra. E quando a gente fala de B2B, qual é a plataforma que vocês estão usando para poder trazer esses leads? A gente usa tanto a plataforma do Facebook, o Instagram, né? Como o Google, buscas, como o YouTube e também rede de display, né? Que é aqueles anúncios que aparecem quando você entra nos sites, né? A gente usa também. O que a gente faz é trabalhar paralelamente às plataformas e alocar os investimentos, né? E ver o resultado que está acontecendo em tempo real. A gente tem um dash que a gente construiu nosso, interno, onde a gente consegue centralizar o dado das plataformas e acompanhar em tempo real ali. E de onde mais vem B2B? Cara, se você quer um lead mais próximo da decisão de compra, é no Google. Né? Google? Google, você tem Achei um lead... que você ia falar LinkedIn, sei lá. LinkedIn também é uma ótima plataforma, só que no LinkedIn a gente até ficou meio mal acostumado. Por quê? Se você olhar o perfil do Thiago no LinkedIn, é muito grande. Cara, ele faz um post lá, 2 posts, 3 posts, organicamente. Vai lá, a galera comentando, ele manda um oi. E, Thiago, queria falar com você. Aí virou uma call, virou uma venda. Justo. Eu recebo de 4 a 5 oportunidades assim por dia no LinkedIn por conta do conteúdo orgânico. Mas até um hack legal pra galera, né? Existem 2 conceitos muito fortes lá fora. Teve o surgimento do inbound, né? Muito capitaneado pela HubSpot. O que é inbound, gente? Produzir conteúdo, landing page, vender e-book, e converter esse cara. Então a HubSpot lançou isso. Depois surgiu um conceito chamado PLG, que é Product Led Growth. Em vez de você usar um MQL, como a gente falou, que é um Market Qualified Lead, você usa um PQL, que é um Product Qualified Lead. Qual que é a diferença do inbound para o PLG? O inbound você usa um material para atrair atenção. No PLG você usa um software ou uma ferramenta para atrair atenção. Um PQL é um cara que tem a característica de compra e está dentro do teu produto usando uma versão gratuita. O que a gente lançou, e até para a galera que está aí, a gente lançou uma plataforma chamada Station.ia. A gente pegou todos os processos que a gente já criou, criamos um prompt, né, que é uma engenharia de solicitação para inteligência artificial, e criamos um padrão para qualquer pessoa criar o seu processo de vendas usando o Station.ia. O que a gente faz? A gente dá de graça uma inteligência artificial treinada em mais de 8 mil processos para montar o seu modelo de e-mail, o seu modelo de mensagem e o teu script de ligação. Você se cadastra lá, joga aí, stationai.app, pode criar tua conta gratuitamente e montar. Só que quando você cria a tua conta, você me dá os dados para saber se você é uma oportunidade qualificada ou não. Se você for uma oportunidade qualificada, meu time vai te ligar e vai oferecer uma sessão estratégica para a gente fazer um diagnóstico. Isso está reduzindo em quanto o custo por lead? Não, absurdamente, porque de dezembro para cá a gente teve ali quase 500 leads qualificados, né? E a gente fazia isso num mês com um pago, né? Nossa. E aí ela tem um tempo determinado para usar a plataforma? Você tem 3 créditos gratuitos. Legal. Se você preencher os dados e você tá dentro do meu perfil de qualificação, não te dá a opção de comprar. Dá apenas a opção de você falar com um especialista que pode vir a te vender, mas vai te vender o acompanhamento completo. Se você não tem perfil, aparece um botão para você comprar via e-commerce os créditos, e aí tem planos lá que começam em 50 créditos, entendeu? E isso foi criado justamente porque você viu uma dor nesse mercado de criação de script dessa galera. Que ninguém cria direito, os templates que o pessoal disponibiliza são todos horríveis, né? E a gente dá gratuitamente e tá viralizando, tem muita gente usando e gerando lead num custo muito baixo. Então, para você que tá ouvindo e quer aplicar isso no teu negócio, o que você pode fazer? Cara, qual que é a maior dificuldade que o teu cliente tem? Você consegue criar uma ferramenta que ajuda o teu cliente, você vai reduzir muito o teu custo para atrair um lead, e você ainda consegue criar um nível de relacionamento muito maior, porque além de tudo você se posiciona à frente, que as pessoas falam assim, caramba, Growth Machine agora usa inteligência artificial para montar processo. Só mais uma dúvida, esse modelo de negócios vocês estruturaram para ser uma assinatura? Ele é uma assinatura, mas a gente percebeu que não vai ser o principal upside para o negócio, porque, tipo assim, na melhor das hipóteses vai gerar, sei lá, 100 mil de receita recorrente mensal. A gente gera muito mais no acompanhamento. Mas a gente está investindo em outras tecnologias. Cara, assim, gente, inteligência artificial vai mudar tudo da maneira como a gente faz. A gente tem um processo, né? Essa história que eu expliquei do cliente ideal, falei simples. A gente leva uma semana para fazer isso usando uma matriz chamada PSF, que é Product Solution Fit, que é encontrar o encaixe entre o problema, a solução e o fit, né? Que é fazer o ajuste. A gente leva uma semana para fazer isso. A gente treinou a nossa inteligência, o Station.ia, né? Que a gente chama de nosso xodózinho. E ele faz isso agora em 1 hora. Eu levava 15 horas para fazer. Caraca. Como é que você compete comigo? Se você usa 15 horas, eu faço em 1 hora sem um ser humano. Cortou o caminho. Então, e faz melhor, tá? Sim. Você vai ler, tá melhor do que a gente fazendo.
Caraca. Bizarro. Mas, ó, quando a gente fala sobre identificar ali um público-alvo, qual o processo de vocês hoje para fazer essa identificação de um público em vendas B2B? E selecionar um público em vendas B2B? Quer falar? Eu vou falar sobre a ponta de marketing, né? Cara, primeiro é importante você olhar sua base de dados, né? Se você tiver cliente já, você consegue olhar ali as informações que você tem para tirar conclusões e insights. E muitas vezes não fazem isso, né? Segundo ponto, entrevistar os clientes, né? Ter todo um roteiro ali para entrevistar quem é o seu cliente, qual é a jornada dele. Isso ajuda muito na ponta de marketing, a ponta de anúncio. Como que você vai gravar seus vídeos, o que você vai contar ali nos seus vídeos. E tendo todo esse conjunto de informações, você vai mapear dores, sonhos, desejos, enfim, você vai, com tudo isso mapeado e estruturado, você consegue ajustar tanto a ponta de marketing para atração, mas também a ponta de produto, né, para entrega. Você vai entregar algo realmente relevante. Um exemplo prático, né, do que eu fiz. A gente fez um lançamento recentemente. Eu fui perguntar para o cliente por que ele comprou. Né, eu perguntei para alguns e eu descobri que, tipo, os mais antigos, né, porque ao longo da jornada tinha alguns que acompanhavam o Thiago há mais tempo. Os mais antigos olharam e falaram, cara, eu não li copy, eu não vi vídeo, eu não vi nada, não precisava ver nada. Era o Thiago. Ponto. O Thiago tem muito case de sucesso e tal, era o Thiago. Teve outros que foram mais desconfiados e falaram, não, cara, eu entrei na página e fui ver os cases. E aí eu assisti os cases e tal, entendi os cases, tinha um case tal que conectou comigo e tal. Só que a questão toda é que aqueles cases que estavam ali naquela página, estavam ali propositalmente. A gente já tinha mapeado antes quais eram os cases que tinham que estar na página, por que eles tinham que estar ali, em que momento da jornada eles tinham que estar. Então, isso aumentou a taxa de conversão daquele evento que a gente fez lá atrás, né? Caramba. No digital, vocês trabalham com uma esteira de produtos? Como é que funciona hoje em dia? Boa. Acho que esse é o principal ponto, né? O Nizam Ganaz, ele fala o seguinte, eu gosto muito de ir para Nova York porque quando eu chego lá tá 10 anos na frente eu descubro o que vai acontecer no Brasil. Né? Você quer saber o que vai acontecer no mercado brasileiro? Olha pro mercado americano. No mercado americano não existe mais lançamento, existe só desafio, porque o custo político tá tão alto que você não consegue mais ter uma eficiência, e a gente vê isso acontecendo já no mercado de PLR, Sim. E vai acontecer com todo mundo. Se o lead ficar cada vez mais caro, ou seja, se o seu custo de aquisição está aumentando, também conhecido como CAC, o que eu preciso fazer? Resolver LTV. Né? Então, se eu não consigo mais ter eficiência dentro do lançamento, eu tenho que descobrir produtos para vender novamente e conseguir aumentar a minha receita por cliente, porque assim a minha operação vai ficar de pé. Então, a galera tá na febre de Inside Sales, né? Todo mundo que é lançador tá olhando para Inside Sales e tal. Irmão, isso aí é 2015, né? Tipo, cara, Customer Success, Customer Experience, é isso que você tem que olhar agora, porque na verdade se você não tem um time de vendas, você tá ultrapassado e não é mais o time de vendas, é o teu time que vai garantir que o cara se loga e assiste a porcaria do curso e tem resultado. Porque não adianta você querer vender se as pessoas simplesmente compram e nunca se logam. Ou se não vão conseguir ter a transformação, porque o teu próximo produto só vai conseguir ser vendido se o cara conquistar o primeiro passo. Então a gente tem a comunidade de demanda infinita, né, que é a metodologia de demanda infinita, mais um grupo que tem mentoria comigo toda semana. E é para quem fatura menos de 50 mil. Se você fatura mais de 50 mil, nós temos o Growth da X, que é o nosso acompanhamento, que é muito próximo do que você tem na comunidade de demanda infinita, mas você tem um especialista fazendo follow-up e te acompanhando. Tudo que você constrói de modelo, de template, o especialista vai analisar e vai te dar ok, você pode avançar ou você não pode avançar. E toda vez que você tiver uma dificuldade, você pode solicitar um call, que ele vai fazer um call contigo. Thiago, eu tenho call toda semana? Não, você tem call ilimitado. Só que você tem que executar primeiro as orientações. Se executou a orientação, não teve resultado, o especialista vai te puxar, ou se você ficou com dúvida, a gente vai fazer, né? Porque ele é mais acessível, então permite com que você tenha mais pessoas ali, mesmo em empresas menores. Então, quando a empresa chega de 50 a 600 mil, esse é o acompanhamento que a gente dá, que é o Growth da X. Quando você passa de 600 mil, você está elegível para ser acelerado. Dentro da aceleração, você passa a ter a nossa plataforma de geração de demanda e qualificação e prospecção. Você passa a ter alguns dashboards de analítica e você passa a ter reuniões semanais com o meu time. Daqui, para quem quer fazer uma empresa para vender ou para abrir capital ou entrar em alto crescimento, nós temos o High Growth. O High Growth é um grupo de empresas que eu acompanho, inclusive estamos indo para um resort agora em São Paulo. A gente vai passar os próximos 2 dias discutindo construção de cultura e alta performance de time com 40 empresários que fazem parte do High Growth e é o nosso produto mais premium. Normalmente a pessoa nunca está sozinha no High Growth, ela está no High Growth na aceleração, mas o High Growth é o único produto que você tem acesso ao Thiago
né? Que eu passo a ser seu conselheiro, passo a estar no teu board, passo a estar direto na tua operação para resolver tudo. Inclusive vai na empresa. Inclusive, Sério? vou. Legal. Vou. Vocês já pegaram algum case que começaram na comunidade e foram caminhando até chegar? Diversos. Sério? Hoje E é bem mesmo. legal. Hoje Eles mesmo mandaram lá na comunidade, a gente tem acesso, a gente consegue ver as conversas, né? Comentando, cara, já tive resultado e tal. Tipo, e na verdade, essa é a meta de quem entra na comunidade, né? É chegar. Como é que é o nome a empresa eficaz? Não, Tava agora na imersão. não lembro. Nossa, ele assistindo isso vai ficar triste comigo. Porque é muito cliente, né? Mas assim, ele entrou na comunidade Demanda Infinita, ele era uma consultoria, a meta dele era faturar 20 mil. Aí ele entrou lá e falou assim, cara, medíocre. Que é o que eu bato toda hora. De segunda-feira é porrada. Eu quero amor. Não entra. Não entra porque eu vou bagunçar a tua cabeça. Aí eu falo, vamos mais. Agora a meta dele é 100 mil. E aí ele entrou, fechou 3 contratos, falou, cara, quero mais acompanhamento. Saiu da comunidade Demanda Infinita, tá no 10x. Quando você entra pro 10x, normalmente você leva o 10x e a minha imersão de 3 dias, que é a imersão Growth Machine, onde inclusive o Léo é palestrante, e a gente mostra tudo que a gente aplica na Growth. A gente abre a nossa cozinha para mostrar como que a gente faz as coisas. Assim, uma coisa que eu acho meio ruim de muitos especialistas é que os caras falam muito sobre o que eles estão fazendo, mas não mostram efetivamente o que eles fazem. Né? A gente não, a gente compartilha 100% da nossa estratégia. O pessoal fala assim, mas e se tiver um concorrente? Inclusive tem vários concorrentes que vão e que nos copiam absurdamente. Mas não dá certo. A gente muda muito rápido, cara. Assim, se ele tá copiando, ele tá na versão 1.0, a gente tá na 8, entendeu? Então, e é bom que ele me copie, porque isso faz com que a gente não pare de criar coisa nova. Inclusive copia os erros. Aproveitando que a gente tá falando sobre estratégias, e você mencionou a questão do Léo, que vocês abrem tudo, eu queria que o Léo pudesse compartilhar com a gente a estratégia de tráfego que ele falou ali na limusine, que eu achei sensacional, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre esses 3 estágios, né, que você complementa ali dentro da sua estratégia. Excelente. Você consegue falar pra nós? Consigo. Cara, quando a gente olha pra tráfego, né, o que o pessoal geralmente faz? Grava um vídeo ou cria uma imagem e joga lá no Facebook, larga, no Instagram e larga, e deixa rodando lá e olha pro custo do lead. Na verdade, não é assim que você tem que analisar o negócio, não. Você tem que ir lá no gerenciador e no campo de personalização tem lá uma coisa chamada qualidade do anúncio. São alguns campos que tem lá que o Facebook dá, só que isso não fica por padrão setado para você visualizar exposto. Você tem que ir lá e ativar. Quando você ativa isso, você vai ver quais são os seus melhores criativos, quais são os piores. Ele vai mostrar para você e vai te mostrar. Analisando isso, o que eu entendi? Os melhores criativos são aqueles que mais engajam, que mais retêm a pessoa, que mais interagem com a rede social. Ou seja, seu criativo realmente tem que parecer uma coisa mais natural e menos... Você vai ensinar o Black Hat? Vou ensinar. Olha lá, hein? Já deixa aquele like pra nós. Então, o que você consegue fazer com isso? Você consegue enganar o algoritmo. Como é que você engana o algoritmo? Você manda lá no vídeo, comenta aqui, aí você manda um comentário, né? Você fala o que a pessoa tem que comentar. Para ganhar alguma coisa, ela vai comentar. O Facebook ele não consegue distinguir se é um comentário natural da pessoa comentando, falando, pô, que legal, não sei o quê, ou se é um comentário só respondendo, eu quero. Ele não consegue distinguir isso na ponta de anúncio. Então, quando você tem uma porrada de comentário ali, ele tá achando que tá engajando mais e que a galera tá gostando pra caramba daquele anúncio, não sei o quê. Qual é a consequência disso? Seu anúncio é mais entregue, então você passa a pagar menos pelo custo de impressões e, por consequência, a pagar menos pelo custo por lead. Aí o que você pode fazer para completar essa estratégia? Para todo mundo que comentou ali, usar o ManyChat, né, que é um robozinho lá do Facebook, do Instagram, e mandar enviar direct para todo mundo que comentou. Então você está dobrando a possibilidade de você converter um lead e trazer para sua base, né? Que vai ter gente você não deixou o like ainda, não acredito. Sim. Eu vou tomar uma água aqui enquanto você deixa o like. Cara, o que vai ter de gente procurando essa caixinha escrito qualidade de anúncio. Ninguém nunca trouxe isso aqui, simplesmente. É porque a gente ouve muito falar que os anúncios de engajamento, eles realmente diminuem o custo por lead. Só que, cara, esse hackzinho do Facebook de ver a qualidade do anúncio e associar o ManyChat para poder fazer com que a gente entregue para esses leads que já estão quentes, acho que ninguém nunca falou. Se alguém falou, comenta aqui, porque eu não lembro. Não, e assim, acho que assim, tudo é você entender o que o algoritmo valoriza e você usar ele a seu favor. Por exemplo, a gente está agora com o Demanda Infinita Summit, que é o nosso workshop gratuito que a gente vai realizar semanalmente. O que eu fiz ontem? Limpei todos os meus stories e falei, você fica fazendo promessa todo ano e
Quando dá dia 20 de janeiro, você já desistiu. Exatamente, né? No dia. Se você realmente está decidido a fazer um ano diferente, eu quero te fazer um convite. Eu vou fazer um treinamento gratuito chamado Demanda e Venda Summit para você entrar bem simples. Me manda aqui embaixo 2211. Nenhum story o dia inteiro. Esse story teve mais de 200 interações, bateu 10 mil visualizações, eu não sei ainda quantos leads gerou, mas assim, toda hora o ManyChat, tipo, enviando a mensagem. O que ele faz? Ele explode a tua entrega, porque o Instagram, o Stories do Instagram entende que as pessoas estão interagindo muito e não sabem que é por conta de você ter excluído e ter feito um CTA muito forte. Então, da mesma maneira, estamos hackeando da mesma forma como a gente faz com um tráfego pago no orgânico. Justiça. Agora, voltando um pouco no que você estava falando da jornada dos clientes, né? Você falou que tem lá a comunidade para quem fatura menos de 50k, né? Uhum. O que você acredita que faz uma pessoa não conseguir passar para a próxima etapa em relação à estratégia de vendas, por exemplo? Tem um estudo da Endeavor, né? Eu falo duas coisas. Que primeiro, eu não sou muito inteligente, mas eu copio como ninguém, entendeu? Então, assim, qual que é a diferença do plágio, tá? Boa. Pro benchmark? Plágio é quando você faz de uma pessoa só. Benchmark é quando você copia várias, entendeu? Então, assim, eu faço benchmark, eu não faço plágio. Tem um estudo da Endeavor que mostra que somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Se a gente for para antropologia, né, que é um negócio que eu gosto muito, o Harari ele fala uma coisa bem interessante. O teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, mas consome 25% da sua energia mesmo enquanto você dorme. A tua cabeça é uma máquina de economizar energia. Na faculdade, Carol, quantas vezes você ficou madrugada para entregar o trabalho no último dia, mesmo tendo um mês para fazer? Aí você tá me complicando, Thiago. Mas o nome disso é lei de Parkinson. Toda atividade se torna mais importante conforme se aproxima do seu deadline, né? Então, a gente faz tudo no último momento. O que acontece muito com muitos empresários? Primeiro, que a gente tem essa... Cara, cinema. Fala aí, qual que é o filme que fala de vendas? O filme mais famoso de vendas? Lobo de Wall Street. Como é que o cara termina? Esqueci. Na merda, eu acho. Preso. Ah, é verdade. Ele se fode tudo. Novela da Globo. Quem que é o vilão? É o cara mais rico que vende e que engana todo mundo. Então a gente tem um arquétipo muito negativo do vendedor. É muito comum você escutar, principalmente os empresários que não são do meio digital, falar assim: meu produto é tão bom que eu nem preciso fazer marketing. Muito. Né? Como se isso fosse um mérito, né? Quando na verdade irmão, você está dependendo de indicação e você está colocando a tua vida, o teu crescimento na mão das outras pessoas. Deixando dinheiro na mesa. Se a indicação parar de chegar, você faz o quê? Vai Você faz o ficar quê? na merda. Então, é muito comum, primeiro, os empresários não valorizarem vendas ou não olharem para vendas como algo que precisa ser construído. E outra, é muito comum a pessoa começar a ganhar mais dinheiro do que ela precisa e entrar o quê? Zona de conforto e estagnação. É verdade. Esse é um desafio, inclusive, que a gente já ouviu de alguns produtores. Sim. Então, quando você entra na fase da sustentabilidade, que é uma etapa da tua empresa que você ganha mais dinheiro do que você tem de custo, você começa a trocar de carro, ir para um restaurante bom, tirar férias nos Estados Unidos. O que o cara faz? Ele passa a correr menos atrás. Só que o que você tem que entender? Ou você está crescendo ou você está morrendo. Porque se você tem uma empresa que repete faturamento, mais cedo ou mais tarde vai vir alguém para o teu mercado e vai te engolir. Principalmente se você não tem uma estrutura replicável que funcione independente da tua presença. Então, respondendo, por que as pessoas não passam de 50 mil? Primeiro, porque elas não têm um processo. E segundo, porque elas não sabem como que elas chegam na frente do cliente. Muita gente fala, eu tenho um problema de vendas. Eu falo, discordo, você não tem problema de vendas. Você quer ver uma coisa? Se você chegar na frente, você pode saber nada de vendas. Você chega na frente de uma pessoa que tem o problema que a QIFI resolve, que tem volume para ser interessante para a QIFI e que ele pode tomar a decisão. Qual que é a complexidade de você fechar essa venda? 0. A maioria das pessoas não tem problema de vendas. A maioria das pessoas tem problema de demanda. Eles não sabem chegar na frente das pessoas certas. Seja por tráfego, seja por prospecção, seja por outbound, seja por redes sociais. E quando eu não domino, tá, quem é o cliente, onde ele está e como que eu atendo para converter um cara que não sabe nada para o cara que pode me comprar, eu domino esse jogo. Só que qual que é o problema? Por que todo mundo reclama que está cada vez mais caro o lead? De todo o teu mercado, somente 3% das pessoas estão conscientes com o cartão de crédito na mão buscando uma solução. 97% estão com um problema ou com uma ideia de algum momento comprar. Todo mundo se mata e fica disputando os 3% que estão em cima, em vez de criar estratégias e educação para pegar os 97% que estão embaixo, que hoje nem sabem que precisam de você. Esses são os fatores que mais limitam as pessoas de crescerem, mais o fato do empreendedor acreditar que a indicação é um excelente negócio e quando eu sou muito indicado eu tenho uma boa empresa. Não, sinal que você faz um bom trabalho. Mas se você botar marketing nessa indicação, você vai explodir. Caraca. Isso para quem não consegue faturar mais de 50.
E para o próximo passo, qual que é a principal dificuldade desses empreendedores que já faturam um grande volume e querem escalar, mas não conseguem? 50 mil você consegue fazer sozinho. Quando você vai de 50 para 600, você precisa de time. Quando você monta time, você tem que aprender a recrutar, você tem que aprender a treinar, você tem que aprender a desenvolver, tem que aprender a demitir. Se você não sabe fazer isso, você não vai fazer. Né? E entender que é um jogo de repetição. Esse é o momento que o empresário precisa sair da venda e botar uma estrutura para vender por ele. Aí é que fica a pergunta. Para essa galera que tá pensando, uma empresa, na verdade, que tá pensando em fazer essa transição, que tá pensando em começar a pensar em inside sales, por exemplo. Como é que seriam os próximos passos? Como é que vocês estruturariam uma equipe para fazer essa transição? Quer falar, não? Fica à vontade. Não, fala. Fica à vontade. Beleza. Tem 3 passos para você montar uma estratégia de vendas para qualquer coisa. Passo 1, definir seu cliente ideal, jornada de compra e como você qualifica. Então, como é que o teu cliente percorre do momento que ele descobre que ele tem um problema até o momento que ele escolhe de quem ele compra? Passo 1, esse. Definir isso. Cara, o que eu aconselho as pessoas a fazer? Cara, pega uma foto, bota um quadro, bota o nome, coloca a idade e coloca as características do seu cliente. Para você, quando for criar um criativo, criar uma campanha, escrever uma carta, olha para a pessoa e pensa nela. Passo 2, posicionamento. As pessoas acham que posicionamento tem a ver com o que você faz com o teu produto. Não, posicionamento tem a ver com o que você faz com o teu produto na cabeça do teu cliente. Ah, eu quero ser o melhor do mercado. Para quê? Você não precisa ser o melhor do mercado, tem que ser o melhor para o teu cliente. E uma piada que eu conto, que é a maneira mais simples de entender o que é posicionamento, porque posicionamento não é ganhar de todo mundo, é ganhar no campo que você escolheu. 2 vendedores estavam numa floresta, quando eles olharam para trás tinha um urso gigante. O primeiro vendedor se desesperou, começou a chorar. O segundo vendedor começou a amarrar o cadastro, começou a se alongar. O primeiro vendedor vira pro segundo e fala, cara, olha o tamanho desse urso. A gente não vai conseguir correr mais do que ele. O segundo vendedor vira pro primeiro vendedor e fala, eu não preciso correr mais do que o urso, eu só preciso correr mais que você. Isso é posicionamento. Sim. Eu não tenho que ser a melhor opção do mercado, eu tenho que ser a melhor opção pro nicho que eu optei entender. Quando ele me compara com outras opções, ninguém atende dentistas recém-formados tão bem quanto eu. Por último, modelo de vendas. Aí é você definir perfil do time que você vai trazer e estrutura de geração de demanda. Por quê? Porque se teu ticket é mais baixo, provavelmente você vai ter que trazer pessoas mais júnior, que você vai ter que treinar mais e você vai ter um turnover mais alto. Se o teu ticket é mais alto, você vai trazer talvez pessoas mais sêniores, que vão ter uma estrutura de custo maior e que você vai ter um pouco mais de investimento para fazer funcionar. Qual que é melhor? Depende de quem é o teu cliente e qual que é a complexidade de venda. Mas se você encaixar cliente ideal, posicionamento e estratégia de vendas, tá feito inside sales. Mas quando a gente pensa em ferramentas, por exemplo, para você usar e para auxiliar na estruturação dessa equipe de inside sales, o que vocês indicam e usam hoje na operação de vocês? Falei, não. Então, ferramenta, cara, a gente utiliza a ponta de e-mail marketing, né? Hoje é Active, mas a gente está migrando para uma outra mais robusta. Isso é importante também falar, né? Você tem que dar passos de acordo com a estrutura e a operação que você está, né? Não necessariamente que você começa com uma ferramenta que você vai continuar com ela para sempre, né? Então, às vezes é necessário você ir avançando aos poucos conforme o seu caixa da empresa comporta esse investimento e a estrutura de equipe que você tem. Uma segunda ferramenta que a gente tem, que é para a área de pré-vendas, seria o MeTime, né? Que a gente utiliza para ponto de prospecção. E a gente tem mais uma ferramenta que é para a ponta de CRM, que é gestão de negócios, né? Existem muitas ferramentas que você pode botar nesse processo, mas tem 3 principais. Automação de marketing, que tem por objetivo converter os leads e fazer os fluxos de qualificação que o Léo falou. No meio do caminho, que quase ninguém conhece, que é um negócio chamado Sales Engagement, o CRM, ele gerencia o teu relacionamento com a outra conta. Então, o que já comprou, quando falou, qual foi a última vez que teve a compra e mostra a vida do cliente. O Sales Engagement, ele gerencia a tentativa de contato. Então, o que acontece? Tem um estudo da própria HubSpot que mostra que para você conseguir fechar uma venda, você precisa de, na média, de 5 tentativas de contato. Só que 80% dos vendedores desistem na segunda. Tentei ligar agora, não atendeu, tento ligar de novo, desligo. Por que eu sei que eu faço 4.000 ligações para falar com 170 pessoas? Porque eu estou medindo isso. E você imagina, 4.000 ligações. O que a gente usa? A gente usa um software chamado Sales Engagement, que tem toda a estrutura de tentativa. Então, hoje, quando um SDR meu pega um lead e dá play para ativar, automaticamente são criadas 16 atividades. Hoje ele vai ter 3. Ele vai fazer uma pesquisa,
ele vai mandar um WhatsApp e vai fazer uma ligação. Amanhã, ele vai ter novamente de manhã uma ligação de manhã e uma ligação de tarde. Por que eu faço isso? Porque a construção desse padrão aumenta o quanto que eu consigo conectar com a pessoa da outra ponta, e todo mundo que gera lead sabe, no baixo, 50% dos leads que você gera, você nunca vai conseguir falar com eles. Aqui a gente está aumentando esse número. Lead foi qualificado, é uma oportunidade. O meu pré-vendedor fez as perguntas para saber que ele de fato é um decisor, tem dinheiro e está enquadrado dentro do meu perfil de cliente ideal. Ele dá ganho nessa oportunidade e passa para um vendedor que vai agora realizar a sessão estratégica. Nesse momento, o lead sai do Sales Engagement e vai para o CRM. Dentro do CRM, você vai gerenciar as etapas do funil, desde o cara que vai falar a primeira vez até o cara que você está fechando. E é fundamental que você tenha um bom software, né? A gente usou por um bom tempo o Pipedrive, né? Depois a gente usou o Zorro CRM e agora a gente está migrando para o HubSpot. Por que a gente está migrando para o HubSpot? Porque ele consolida toda a jornada em um único software. Né? Então eu consigo ver desde o momento que o cara converteu até o momento que esse cara comprou. Então isso me dá muita... Unifica as áreas. E eu não perco dado. Toda vez que você muda de um software para hoje... mais simples também. É mais fácil. E quando você utiliza vários softwares diferentes, empresas diferentes, você tem uma complexidade maior que é fazer esse dado transacionar de uma ferramenta para outra. Aí você precisa de uma outra ferramenta, né? Para fazer a integração entre elas, né? E você precisa de alguém para ficar auditando isso, porque vira e mexe isso dá falha. Então, às vezes, não caiu o lead lá na área de pré-vendas ou na área de vendas. Por quê? Porque teve alguma falha no meio do caminho que afetou isso. Se a ferramenta é uma única, é muito mais difícil isso acontecer, praticamente nulo, né? E ainda nesse assunto sobre vendas, pensando hoje que nem você estava falando, Thiago, as vendas, o contato direto é por e-mail e telefone. Existe algum script que você pode recomendar para a galera que está assistindo o KiwiCast para manter o engajamento e o interesse desse cliente? Então, existem vários scripts, mas o ideal é que o script seja montado para o negócio da pessoa. De acordo com a característica do cliente, com a idade, pode ser mais curto ou mais longo. Minha sugestão, né? Agora momento jabá. Station.ai.app vai te ajudar gratuitamente a montar o roteiro que faz mais sentido para o seu negócio. Se você depois... Convido vocês a criarem conta lá e dar feedback pra gente. Vocês vão ver que tem muitos campos, sabe? Ticket médio, características, se a tua linguagem é uma linguagem mais formal ou informal. Tem vários filtros ali. Porque, por exemplo, se a tua empresa hoje, na tua voz, né? na tua brand voice, é mais despojada, não tem sentido ter senhor, boa tarde, como vossa senhoria, não. E aí, tudo bom? Como tá? Agora, por exemplo, se você é uma empresa de advogados, né? Com uma formalização muito maior, olá, como a senhorita assim, está? Muito boa tarde, gostaria de, por obséquio, conversar contigo por 15 minutos. E lá é 100% personalizável quanto a isso, então. Sim, tem todas as variáveis necessárias para tomar a decisão do que faz mais sentido. A IA usa essas variáveis para gerar o modelo. Legal. Agora, trazendo um pouco da experiência de vocês como gestores, líderes, que vocês têm um time e cuidam disso, como é que vocês fazem? Você comentou aí sobre a cultura de alta performance dentro do time de vendas. Como é que vocês fazem para cultivar uma cultura de alta performance dentro de um time de vendas que seja eficiente para manter o time engajado? Olha, a cultura ela tem muito mais a ver com o que você não tolera do que com o que você tolera. Tá? Então, o teu culture code, o teu código de cultura, a cultura da tua empresa diz muito mais quem não entra e quem você exclui do que quem você mantém. E muito dono de empresa não tem um culture code. O que é o culture code? É a descrição do que a empresa acredita e quais são seus valores e princípios. A primeira coisa que a gente tem vendas é um instrumento de libertação. Então a gente acredita que vendas é a coisa mais importante. Se a pessoa não valoriza vendas, não tem como ela estar com a gente. Segundo, aprender é tão importante quanto executar. Se é uma pessoa que não estuda, ela não vai conseguir melhorar. Então a gente tem clube do livro, a gente tem leitura, a gente tem horas dedicadas de treinamento, a gente tem horas dedicadas de roleplay, que é simulação, uma pessoa finge ser um vendedor, outra pessoa finge ser o cliente. Então, todo esse arcabouço. Todo dia de manhã a gente tem uma reunião chamada Kickstart, que é como se fosse uma daily, onde começa o dia e cada um apresenta seu pipeline. Toda vez que o vendedor fecha uma venda, a gente tem um tambor, tá? Onde o vendedor vai lá fazer barulho e aí todo mundo aplaude. E isso cria uma super valorização pela venda fechada. É um tambor? Não, você não tem isso. E assim, normalmente nas empresas físicas é um sino, né? Sei lá, alguma coisa. Então, a gente fala, tamborzão, meu. Tambor. Legal. Tambor. Dia de fechamento, velho, é um evento, sabe? Nossa, cara,
Às vezes a gente bota camuflagem, às vezes vai de terno e gravata, massa. às vezes tem anão, tem tudo, Pô, sabe? eu preciso ir um dia de Eu também, fechamento, só eu pra também, ver. só Incrível. pra Estão convidados, conhecer. vamos lá, Incrível, vamos lá. deve ser uma energia do caramba, né? E, cara, e super valorização, velho. O vendedor é Legal. o nosso popstar, entendeu? Ele é a estrela da empresa. Boa. E olha só, com esses anos aí de experiência, que você tem 10 anos e você hoje tá à frente, querendo ou não, né, de uma grande empresa que é a Growth, queria saber de vocês, quais os aprendizados que vocês levaram do digital? É engraçado ouvir alguém falar em grande empresa, porque eu tô tão acostumado, a gente já não virou ainda essa ficha. Vai, Léo, manda tu. Cara, o que funcionou antes não vai funcionar de novo pra sempre. Tipo, cara, você tem sempre que tá se atualizando, né? Perfeito. E eu acho que isso é um principal ponto que a maioria das pessoas que entram no digital se enganam. Que acham que, tipo, aprendi um hackzinho aqui, aprendi uma mágica aqui, a outra ali. Não preciso mais estudar, não preciso mais fazer outra coisa, vou fazer isso aqui pra sempre que vai funcionar. Não é a realidade. As coisas mudam e mudam muito rápido no digital, né? E pra você estar se atualizando, estar com outros empresários, outras pessoas do meio é muito importante. E tu? Olha, pra mim tem alguns desafios. O primeiro desafio é você não deixar o crescimento subir a tua cabeça, sabe? Porque quando você fica arrogante é o início da queda, né? O que derrubou o Império Romano não foi o tamanho que ele ficou, foi a arrogância que foi construída a partir do excesso de sucesso. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer é isso, né, velho? Cara, lembrar, né, o Júlio César tinha um momento morrer, né? Toda vez que ele entrava em Roma, que estavam ovacionando ele, tinha alguém, um escravo do lado falando, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Então acho que você tem que ter isso. Por mais sucesso que você tenha, você nunca pode achar que, porra, tô no topo, sou o melhor e tipo, não tratar as pessoas bem ou não valorizar o teu aprendizado ou a tua evolução achando que você é melhor do que alguém ou que você não precisa mais aprender. Então acho que essa é a primeira coisa. Segundo, eu gosto muito do Lema, né? Para mim, ele é uma grande referência. E ele fala muito sobre a questão de sonhar grande, sabe? Tua meta, teu objetivo não pode ser só dinheiro, sabe? Porque é muito rápido você chegar no resultado financeiro que você gostaria na realidade que a gente vive hoje. Se você trabalhar mais ou menos bem, você vai ter uma vida muito acima da média e automaticamente você vai desacelerar. Então, acho que ter uma conexão com o propósito e pensar por que você está aqui e como é que você vai ser lembrado, né? E aí pensa aí, como é que é o nome do teu tataravô, né? Dificilmente você sabe, né? Será que teu nome vai continuar sendo lembrado mesmo depois que seu olho fechar pela última vez? Eu acho que esse é um ponto que você tem que refletir e mais do que isso, né? Qual que é o legado que você está deixando? O que você está fazendo pelas pessoas? Cara, porra, velho, assim, eu adoro ver lá o barulhinho do tambor, da registradora, ver o quanto que a gente está crescendo, mas, cara, chegar na imersão, né, que a gente faz mensalmente e uma pessoa virar para mim e falar assim, Thiago, eu tava em depressão, tá? O que eu parei de vender, eu não tinha mais nenhum centavo, eu entrei pro demanda infinita, você me deu uma outra vontade e o que eu vendi no mês de dezembro eu não vendi no ano inteiro. Então eu tô passando aqui só para te agradecer porque eu não sei onde é que eu estaria se eu não tivesse entrado, sabe? Pessoas como o Robson, cara, que perdeu um grande cliente e com a mulher grávida, me ligou e perguntou assim, na verdade falando com o time, perguntou, é o meu último limite do cartão de crédito e a minha esposa tá grávida, você acha que eu devo comprar? Né? E aí, você acredita no que você faz? Eu falei, irmão, faz o seguinte, cara, os primeiros a concluírem tem um call comigo, seja o primeiro a concluir, você vai fazer um call comigo e você vai executar. Se em 90 dias você não tiver resultado, eu te devolvo o teu dinheiro. Jogou de volta a responsa. Aí ele, Perfeito. cara, passou uma semana, ele agendou, fiz um call com ele. Ele era desenvolvedor, só que ele era um desenvolvedor, tipo assim, desenvolvia qualquer coisa. Aí eu falei, que é o que você perguntou do ICP. Cara, onde você ganhou mais dinheiro? Ele é e-commerce. Então, beleza, e-commerce. O que na tua região mais tem? Ele é do Rio Grande do Sul. Ele falou assim, cara, aqui tem muita loja de material de construção. Eu falei, beleza, eu quero que você liste as empresas de material de construção e você vai mandar um e-mail perguntando como que eles estão vendendo online e vai oferecer um diagnóstico gratuito. Beleza, faz isso. Ele pegou lá, sei lá, 40 lojas de material de construção. Passou 15 dias, eu tava preocupadaço, né? Falei, pô, o cara vai ter um neném. Aí passou 30 dias, mandando mensagem, ele não me respondendo, mandando mensagem, não me respondendo. Eu falei, cara, e aí? Aí ele, deu merda. Aí eu falei, não, beleza, cara, me fala aí os dados bancários, vou transferir. Ele falou assim, não, cara, você não tá entendendo, eu vendi mais do que eu consigo entregar. Caraca. Aí eu falei, cara, faz uma live, preciso desse depoimento. Não posso, cara, porque os caras estão me xingando aqui quando eu entreguei o e-commerce pra ele. Então, assim, mais do que vender, velho, a gente tem uma preocupação muito grande em criar histórias de sucesso. Porque a gente sabe que é isso que motiva, é isso que faz o time ficar engajado.
E tem aquela coisa, né? Qual que é o desafio de você deixar de ser influenciador ou especialista para ser empresário? Quando você é um influenciador, você pode contar história online. Quando você é um empresário, você está contando uma história, mas tem 79 pessoas dentro da Growth vendo exatamente o que eu estou falando. Exato. E se eu tenho uma empresa que a referência das pessoas vive de mentira, como é que eu vou conseguir construir uma cultura forte que vai longe, que vai sonhar e que vai conquistar, que vai fazer a diferença? Não vai se sustentar. É. Caraca! Qual que é o nome do seu tataravô? Será que o Diz seu aí. nome vai ser lembrado mesmo que os seus olhos fechem pela última vez? Bom, Não sei. Fiquei Profundo, pensativa sobre intenso. isso. E você? também. Cara, que episódio incrível. Incrível. Que episódio incrível. Fiquei muito curiosa agora. Pois é, exatamente. Mas é legal porque daí você volta para suas bases Sim, e vai, olha, de das onde eu origens, vim, dá onde uma que tá meu olhada. chão. É Sim. importante, é importante. Muito Tá. obrigada pela presença de vocês, rapazes. Eu tenho certeza que esse Sim. episódio foi engrandecedor pra quem ficou até o final. Não terminamos, né, Bruninho? Não terminamos porque temos o quê? Presentinhos KiwiFi. Presentinhos que vai pra Opa. vocês. Olha lá. Os empresários Não aqui para. são muito ocupados, daqui a pouco estão viajando, então eu preciso Exato. aqui ficar de olho no horário do voo. Mas dá Esse tempo aqui de... é do Thiago. Isso. Obrigado. Esse Olha aqui que legal, É do cara. Leonardo. Meu Deus, o problema só é minha dieta, né? Mas tirando isso, tá de boa. Acabou de andar. É literalmente pra agradecer a presença de Que vocês. legal, obrigado, adorei, gente. Obrigada Obrigada a pelo vocês. tempo, obrigada pelos conhecimentos compartilhados aqui. Eu tenho certeza que a galera depois vai chegar também no Instagram de vocês, no da Growth. Então deixem aí suas redes sociais pra galera acompanhar depois. Não, mais do que isso, né? Qual que é o gatilho pra disparar o Station IA no Mene? Boa. Aí, né? Aí. Aí. Olha, vai lá no meu perfil, você que gostou desse episódio, pesquisa aí no Instagram, thiago.th.reis.gm, me manda mensagem aí. Todo mundo que mandar a mensagem aí, eu vou mandar o link do Station IA com créditos gratuitos para você começar a utilizar. É isso. Chegou no meu perfil, aproveita e já me segue. Se quiser tirar um print de onde você está assistindo e marcar a gente no Instagram também, joga lá nos teus stories, @thiago.th.reis.gm, Nova Carol com K e 2 L's vai aparecer na tela. @Bruna Rodrigues, Cui. Não é Rodrigues, é Rodrigues. @leonardo.alexandre.si. Todo Olha mundo, lá. todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. Perfeito. Já sei, ó. Bota na câmera principal, vamos fazer uma foto. Aí as Bora. pessoas, dá tempo delas tirarem um print. Aí, ó. Pegaram? Obrigada. Quero marcações. Bruninha, e mais importante de tudo, o que as pessoas precisam fazer depois de um episódio incrível como esse aqui? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like. Comenta aqui os insights maravilhosos que vocês pegaram. Comentou? Então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast, hein? E aquele ponto bem importante que você já sabe. Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso, eu te vejo lá. Tchau, tchau.